Vamos saltar as formalidades e ir diretos ao assunto. Hoje, nesta nossa análise, vamos mergulhar fundo no núcleo existencial e prático do trabalho de Adilson F. Fernandes, O Despertar do Estudante. Esta é, sem dúvida, uma jornada fascinante. Vamos falar sobre consciência académica, crescimento intelectual e, claro, sobre como podemos descobrir a nossa própria força interior. Preparados? Então, vamos mergulhar nisto. A pergunta central que a obra nos atira à cara logo no início é bastante profunda. Afinal, estamos a viver ou apenas a existir? E acreditem, a diferença é colossal. Existir é aquele piloto automático, sabem? Acordar, ir à escola ou ao trabalho e voltar para casa, um ciclo sem direção e sem questionamento. Viver? Bem, viver exige intenção diária, exige agarrar no volante e escolher ativamente o nosso caminho, em vez de sermos apenas empurrados de um lado para o outro pelas circunstâncias. E o que é que nos impede de viver com essa tal intenção? Curiosamente, o nosso maior obstáculo à aprendizagem nem sequer vem de fora, está mesmo cá dentro. É a nossa zona de conforto intelectual. Basicamente, o nosso cérebro é um bocadinho preguiçoso e prefere a repetição ao esforço tremendo de criar novos padrões. E se juntarmos a isto aquela ilusão moderna de que ter o telemóvel à mão é o mesmo que ter conhecimento profundo, bem, o resultado é uma estagnação mental completamente silenciosa. O pensamento crítico exige desconforto. Precisamos mesmo de mergulhar de cabeça naquilo que não sabemos. Seção 1. Cruzar o limiar. O aluno versus o estudante. Isto leva-nos diretamente ao conflito principal da nossa exploração de hoje. É a diferença gritante, tanto na prática como na filosofia, entre simplesmente aquecer a cadeira numa sala de aula e a verdadeira busca ativa pelo saber. E isto ilustra de forma brilhante esta grande dualidade. De um lado, temos o aluno passivo. Fisicamente presente? Sim. Mas a motivação é só fazer o mínimo dos mínimos para despachar o exame, sempre à espera que as condições ideais simplesmente caiam do céu. Do outro lado, temos o estudante ativo. Este toma a iniciativa. Ele percebe que o estudo é literalmente para a vida toda e não para um teste temporário. Ele adapta-se às pedras no caminho e constrói a sua própria rota. Passar de aluno a estudante não acontece por magia. É uma escolha que temos de fazer todos os dias. Mas claro, essa transformação obriga-nos a fazer uma pergunta vital. Qual é o verdadeiro propósito de estarmos aqui? Pensem nisso. Sem um para quê muito claro, estudar é só cansaço. É um fardo super pesado e completamente vazio. Mas, no momento em que encontramos um propósito genuíno, seja ajudar a família, liderar uma comunidade ou inovar na nossa profissão, a perspectiva muda da noite para o dia. O propósito é aquele combustível essencial que transforma os dias mais cinzentos em etapas perfeitamente suportáveis. Seção 2. O arsenal oculto, as inteligências múltiplas. Vamos avançar e ver como isto se desenvolve, explorando este arsenal fantástico. Está na hora de deitar por terra aquele mito antiquado e altamente prejudicial de que só existe um tipo de inteligência, focado apenas em decorar coisas e no raciocínio lógico. A psicologia moderna, muito graças ao trabalho de Howard Gardner, mostra-nos que o nosso cérebro tem múltiplas vias para a excelência. Há 9 no total. Claro, temos as clássicas como a linguística e a lógico-matemática, mas depois temos a espacial e a corporal sinestésica, pensem na precisão dos cirurgiões ou dos atletas de topo, temos a musical, a interpessoal, que é o grande segredo dos líderes, a intrapessoal, que nos dá aquele autoconhecimento profundo, a naturalista e, imaginem só, até a existencial. Isto é tão libertador, não é? Especialmente para quem passou a vida a sentir que a escola tradicional simplesmente fechava os olhos ao seu talento natural. O que nos traz, de forma muito natural, é esta citação poderosa inspirada pelo texto "Ninguém é menos inteligente. As pessoas são simplesmente inteligentes de uma forma diferente." Pensem bem nisto. Uma nota má num teste não é uma sentença de morte sobre o potencial de uma mente. É literalmente apenas a medição de uma tarefa muito específica, num formato engessado e num momento exato no tempo. Nada mais. Nunca deve ser confundida com o valor humano de alguém ou com a sua capacidade global para atingir grandes feitos. Secção 3. Aprovação e o triunfo. A história de Jesse Owens. Para percebermos na prática como é que este potencial se manifesta perante o mundo, vamos olhar para este estudo de caso histórico inegável. É o exemplo perfeito de que o preço de um futuro brilhante tem de ser pago hoje, por maiores que sejam as barreiras que nos coloquem à frente. Ora, o que é realmente interessante observar aqui é a forma impressionante como Owens destruiu obstáculos sistémicos que pareciam impossíveis de ultrapassar. Nasceu numa pobreza extrema em 1913. Anos mais tarde, ao chegar à universidade, deparou-se com um racismo sistémico brutal que lhe negava alojamento e condições básicas, obrigando-o a trabalhar para sustentar os estudos e os treinos. E, no entanto, com uma disciplina de ferro, em 1936, em plena Berlim, no coração de um regime promotor da superioridade racial, Owens não só competiu, como conquistou 4 medalhas de ouro.
foco absoluto contra a adversidade. Então, como é que se constrói este tipo de resiliência inabalável? Bem, há passos muito práticos. Primeiro, temos de cultivar a disciplina. Esqueçam a motivação. Ela desaparece facilmente ao primeiro obstáculo. A disciplina é um músculo que temos de treinar todos os dias. Segundo, estar disposto a fazer os sacrifícios invisíveis, aqueles que ninguém fotografa ou partilha nas redes sociais. E terceiro, encarar o fracasso não como o fim da linha, mas como uma informação vital. Errar faz parte de construir conhecimento. Sabem quem é o único que falha definitivamente? Aquele que desiste de tentar. Portanto, o ponto crucial aqui é exatamente este. Tentar fugir à responsabilidade do esforço agora leva-nos diretamente a uma fatura muito pesada no futuro. Custa ter disciplina. Custa passar horas a estudar e abdicar de prazeres imediatos. Com certeza. Mas esse preço é infinitamente menor do que o custo brutal da ignorância, da estagnação e da dependência que o arrependimento nos vai trazer mais tarde na vida. E para terminar em grande, temos esta provocação brilhante que resume toda a essência da mensagem. O amanhã desejado está disponível. O preço está à venda. A única questão é a disposição para o pagar. No fim de contas, assumir as rédeas da nossa educação e do nosso próprio intelecto não é trabalho de um governo, de um professor ou da nossa família. A responsabilidade é exclusivamente nossa. Que este despertar da mente não fique apenas na teoria, que seja a ação diária incansável de quem decide parar de apenas existir e começa finalmente a viver com intenção. E a grande pergunta que fica no ar para refletirmos hoje é precisamente esta: qual é o preço que estamos dispostos a pagar no presente para garantir o futuro que realmente desejamos?